Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todo mundo esteja se cuidando, que a gente está numa pandemia, a coisa não tá fácil para ninguém. Acho que tá cansativo, todo mundo tá de saco cheio. Mas vamos continuar lavando bem as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, álcool se tiver possibilidade, usando máscara na hora de sair. Vamos tentar garantir, gente, porque infelizmente o melhor remédio é a prevenção. Então, vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a luta, as lutas pela liberdade que aconteceu na África e na Ásia. Principalmente entre o fim do século XVIII e o início do século XX, os países industrializados transformaram o continente africano e parte da Ásia em colônias. Após a Segunda Guerra, os domínios das nações europeias nesses territórios deu lugar ao surgimento de nações dependentes. Apesar da liberdade, os traumas de décadas de expoliação deixaram marcas nesse continente, como miséria e os conflitos étnicos. Porque, gente, com a Segunda Guerra Mundial, essas nações europeias se enfraqueceram demais, dando chance desses países conseguirem finalmente se libertar. Como eu já tinha falado antes, pessoal, pra falar a verdade, não falei, desculpa. O, na última aula que a gente teve, sem ser aquela que era o resumo, a gente teve um vídeo com uma apresentação de slide. Hoje, novamente, a gente vai ter isso novamente. Vai ter a apresentação de slide com explicação. Eu estou gravando um áudio no Zap também. Quem quiser pode. Quem estiver assistindo o vídeo, pode. Se não tiver condições, uma internet boa, pode escutar só o áudio. E qualquer imagem que aparecer eu vou falar. Se você está escutando o áudio, clica lá no linkzinho do YouTube, entra no meu canal, se inscreve lá para você sempre saber quando eu posto mais, porque eu sempre estou postando as aulas de vocês lá. E vamos assistir o vídeo. Mas quem não tiver, vamos pelo áudio. Então, vamos que vamos, pessoal. Aqui nessa imagem a gente vê como que eram a colonização. Cada uma dessas cores aqui significa que esse país pertencia a uma colônia. A gente pode ver o laranja aqui, que era a Grã-Bretanha, que tinha vários países da África, tinha a Índia, tinha a Austrália, entre outros. O... Quais foram os motivos que levaram à descolonização desse continente? O que eu falei, o declínio da Europa após a Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Mundial ela acabou com os impérios que tinham até então na Europa. Porque seus exércitos foram praticamente destruídos, os países também estavam em ruínas. Então, para se reconstruir tudo, eles não tinham força de se impor nessas suas colônias, tanto africanas quanto na Ásia. Isso criou um sentimento de nacionalismo nesses países, que foram a base desses movimentos. Em geral, era esse sentimento nacionalista que criava esse desejo da população local de ter uma liberdade do jugo estrangeiro. É aquele famoso desejo, por exemplo, se algum país conquistasse o Brasil, você como brasileiro não ia gostar de ter um gringo vindo aqui falar o que você pode ou não pode fazer. Então você ia ter esse desejo nacionalista de falar, meu país pode não ser o melhor, mas eu mando em mim. Eu não preciso de um gringo lá em outro canto que ficar falando o que eu faço. E isso cria essa necessidade, esse sentimento nacionalista que cria que criou esse movimento. O... Teve o direito de autodeterminação dos povos. O que significa? Que ele foi expresso na Declaração das Nações Humanas que legitimou essas lutas de independência. Por quê? Com esse direito de autodeterminação dos povos, falava que o quê? O povo podia lutar pela sua liberdade, ele não era mais obrigado a ficar sob o jugo de um governo. Com a Guerra Fria acontecendo, os Estados Unidos de um lado, com o bloco capitalismo e a URSS com o bloco socialista do outro, como na aula passada, que eu teve uma explicação, aula retrasada, melhor falando, a gente falou um pouco sobre essa Guerra Fria. Os Estados Unidos e a URSS ajudavam esses países a conseguir a, a sua independência em troca deles aderirem ao seu sistema de governo. Era uma maneira de influenciar outros países a entrar. Esses países queriam independência e eles falavam, ah, eu te ajudo, dou dinheiro, te ajudo com tropas, em troca você faz parte do meu bloco.
ou você vai ser capitalista ou vai ser socialista. Tinha dois caminhos para a independência. Tinha a concessão pacífica, que era o quê? A metrópole, o país imperialista, ele recebia algumas concessões que podiam permitir ele manter certos privilégios econômicos e, em troca, de permitir isso, esses países conseguiam a sua independência. Dessa maneira, os países europeus o quê? Eles permitiam ter um pouco de controle sobre o processo de emancipação dos países, né? E mantinham sua influência sobre eles, mantendo assim uma possível chance de preservar essa fonte de riqueza, sem ter um conflito, porque eles estavam muito desgastados para ter isso. Tinha as guerras anticoloniais, que alguns países europeus assim, resistiam ao processo de independência, resultando nesses conflitos que culminavam praticamente sempre na implementação da sociedade socialista nessas áreas coloniais, por causa que o imperialismo era baseado no capitalismo. Então, quando tinha essas concessões, eles conseguiam essa liberdade, mas dos casos eles mantinham o sistema de governo. Mas se esse sistema de governo era opressor e levava uma guerra, eles preferiam passar para o socialismo. A independência da Índia, gente. A Índia, ela se tornou uma colônia britânica e os índios eram muito maltratados, os indianos eram muito maltratados pelos britânicos. Após a Segunda Guerra, teve esse início dessa degradação do Império Colonial Inglês, tanto na África quanto na Ásia. Na Índia Britânica, esse movimento começou a ter um forte poder, ainda mais com o desenvolvimento do nacionalismo. A Índia Britânica havia dois grupos que lutavam pelo fim desse domínio inglês. Tinha a Liga Muçulmana, que era formada principalmente para atender os interesses dos muçulmanos na Índia Britânica. Era liderado por Mohammed Ali Jinnah, que defendia a separação da Índia em dois países, a Índia da maioria hindu e o Paquistão, destinado aos muçulmanos. Tinha o Partido do Congresso, que reunia as camadas médias da Índia, formada por professores, advogados, jornalistas. A maioria da religião hindu, a maior do país, e estruturar uma posição política com base no pensamento e nas ações de Mahatma Gandhi. Quem foi Mahatma Gandhi, gente? Ele foi um grande líder que, na década de 1920, passou a liderar esse movimento. Ele tinha uma ideia diferente. Em vez de ter uma batalha armada, ele achava que deveria ter uma resistência pacífica. Como funcionava o sistema de resistência pacífica? Essa estratégia se baseava no boicote aos produtos ingleses e aos impostos. Eles também não reagiam às represálias, e o pior é que funcionou. Em 1947, a Índia conquistou a sua independência. Por quê? Por causa que, com isso, a Inglaterra não tinha como justificar para os outros países essa violência toda que estava acontecendo. E mesmo até as pessoas que trabalhavam na Índia, elas não queriam fazer isso, porque uma coisa é você bater em alguém que está sendo agressivo, outra coisa é você bater numa pessoa que está lá sem fazer nada. Simplesmente porque ela não fez o que foi mandado. Então, começou toda essa confusão. Após essa mobilização popular liderada por Gandhi, a independência foi oficializada em 1947. Mas dois países foram criados: a Índia, com uma população majoritariamente seguidora do hinduísmo, e o Paquistão, que recebia a população muçulmana da Índia. Ele foi dividido em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental ele se emancipou e passou a se em 1971 e se tornou o Bangladesh. Como é que a Índia foi dividida? Aqui a gente vê na imagem. Eu acho que eu ainda não falei, mas só avisando, pessoal, isso daqui está sendo que nem aquela primeira aula que a gente teve, a aula retrasada, em que está sendo uma apresentação de slides. Se você está vendo áudio e tem condições, clica lá no linkzinho, assiste, pessoal, me segue no YouTube, para vocês sempre saberem enquanto que eu estou postando as aulas de vocês.
E que eu sempre posto um dia antes da minha aula, ou 2 dias. Tudo depende. Vocês já podem assistir com antecedência. E quem está vendo pelo áudio, não se preocupa que eu vou explicar. Mas se você tem condições, passa pro vídeo, gente. Vamos aproveitar que não é sempre, né? Aqui a gente vê a divisão, onde ficou o Paquistão, a Índia, depois ficou também Miami, Butão, Nepal. Foram vários países que foram se transformando nessa Índia dividida. Houve vários conflitos étnicos e territoriais até hoje lá na Índia, como a independência do Punjab, no nome feio, né? Os esquintes, grupos étnicos que praticavam uma mistura de hinduísmo e islamismo, lutou pela independência de Punjab, um estado da Índia, a luta pela Caxemira. Existem também disputas territoriais entre o Paquistão e a Índia pela região de Caxemira, atualmente situada no norte da Índia, com ameaça de conflito nuclear entre os dois países, tudo por causa dessa região, que nenhum dos dois lados quer entregar. A Caxemira ela fica bem ali entre Paquistão e Índia, e é uma área rica, por isso que tem tanto esse conflito. Teve a descolonização da África posteriormente. Como é que era a organização dos estados africanos? Desde o começo da descolonização, os africanos eles procuravam dar um sentido comum à independência. Com esse objetivo, em 1958, a primeira conferência dos estados africanos foi lançado com as bases de uma organização que juntasse estados africanos para lutar pela sua independência, que seria criado somente em 1963. Qual que era a base dessa organização? O direito de autodeterminação dos povos e combate ao colonialismo, eles poderem ter o direito de combater e lutar contra isso. A necessidade de cooperação entre as nações africanas para elas conseguirem independência, porque eles eram extremamente pobres. E também manifestava o desejo de colocar as riquezas do continente a serviço de sua população. Não que algum ditador, alguém simplesmente assumisse ou esse dinheiro todo fosse mandado para fora da África, mas sim que fosse usado para a população africana melhorar de vida. Com essa descolonização da África do Sul, houve um certo problema, porque as leis dessas leis não garantiam uma vida boa para os negros. Muito pelo contrário, os brancos que viviam nessas colônias, eles tinham várias leis que que eram prejudiciais ao negro, e com a independência as leis continuaram. E essas leis impostas pelas elites, elas garantiam o domínio sobre a população negra. E foi nisso que surgiu o apartheid, que significa separação, que foi um dos movimentos mais problemáticos que já teve. Isso chegou a ser conhecido como a segregação, gente. O que era a segregação racial? Foi uma divisão completa. As leis de segregação eram o quê? Os negros não tinham direito à propriedade de terra, não tinham direito de comprar uma terra, ter sua terra. A negação dos direitos civis e políticos aos negros. A criação de bandustões para os negros. Tinha tanto problema que tinha os bancos. Isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos, gente, que isso espalhou para lá. Tinha um banco que era só para pessoas brancas e um banco só para pessoas negras. Uma pessoa negra não podia sentar no banco branco. Duas pessoas brancas, ele era completamente proibido. Tinha um banheiro só para as pessoas brancas e um banheiro só para as pessoas negras. E não eram nem pessoas negras, eram pessoas de cor que era utilizado. Tinha bebedouros que era somente para pessoa branca e um bebedouro para pessoa de cor. Aqui na imagem que a gente vê o bebedouro para pessoa branca, era um bebedouro com água refrigerada, tudo. E uma bebedouro para pessoas de cor, que era um bebedouro normal, sem água gelada.
Isso foi toda uma separação que tinha. Gente, o negócio era tão feio, mas tão feio que a própria cidade era dividida. Tinha o bairro que era só para pessoas negras e o bairro só para pessoas brancas. Tinha os restaurantes que eram só para brancos, restaurantes só para negros. Tudo. Até os ônibus. Tinha um ônibus que era só para negro e um ônibus só para brancos. Para vocês terem uma ideia, gente, uma das principais líderes desse grupo que começaram o movimento para acabar com a segregação foi uma mulher negra que ela se recusou a sair. Ela entrou no ônibus que era para as pessoas brancas e ela se recusou a sair. Ela foi espancada e hospitalizada. E os jornais, eles não falaram que sobre uma mulher negra sendo espancada, uma mulher que sofreu. Não, eles falaram que, assim, desculpe os termos que podem ser ofensivos, mas aquela negrinha que estava no lugar dela, vários termos pejorativos que foram utilizados para falar que ela não tinha direito de estar lá, que ela era menos que um ser humano. Aqui a gente vê mais algumas imagens que mostram essa segregação que existe até hoje, ó. Uma divisão de um lado só a parte bem pobre, do outro lado só a parte rica, que era principalmente desse jeito, a parte pobre para os negros e a parte rica para os brancos. E isso teve o Congresso Nacional Africano, que foi o que desenvolveu, né? E ele tinha como objetivo também lutar contra o apartheid, essa separação. E a partir de 1960, o governo sul-africano ele desencadeou uma violenta repressão contra a CNA, que tinha o objetivo de acabar com essa segregação. E Nelson Mandela, o principal líder, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. O Mandela ele se tornou o símbolo da luta contra a discriminação. Posteriormente, conseguiu-se o fim do apartheid, que a luta dos negros ganhou força, com o apoio de muitos países e da opinião pública mundial, que provocou o isolamento do diplomático da África do Sul, pressionando o governo assim a partir da década de 1980 a desmontar completamente o apartheid. Em 1990, o Mandela foi libertado e em 1994 foi eleito o presidente. Pessoal, esse apartheid também teve vários conflitos nos Estados Unidos. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada, vocês vão achar coisas muito interessantes sobre isso. Os conflitos ideológicos que teve lá, como era a segregação, a divisão racial era muito forte. A gente pode ver isso um exemplo até nos filmes. Se você pegar os filmes de hoje, esses mais liberais, você vê casais interraciais, por exemplo, uma mulher branca com um homem negro, ou um homem branco com uma mulher negra. Agora, se você pegar aqueles filmes assim, vamos pegar filme 2010 para trás, você nunca vai ver, muito raramente, um casal que seja interracial, uma mulher branca com um homem negro ou uma mulher negra com um homem branco. Sempre é mulher branca com homem negro com mulher negra. Por quê? Tem esse preconceito lá. Até hoje ainda está se tendo essa divisão. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, gente. Desculpa aquela última slide ali que foi errado. E deram para dar uma entendidazinha do conteúdo. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado. Não esqueçam de falar o seu nome, turma. E a gente vai fazer a atividade, já está bem simplesinha. Vocês vão ler o texto que eu mandei, vão utilizar dessa explicação e vão responder. Então, vamos que vamos, pessoal. Até mais.